Eu falei a semana passada sobre os títulos do Espírito Santo e falei um pouco sobre a deidade do Espírito Santo. Falei também sobre as religiões, algumas religiões que negam a presença ou a existência do Espírito Santo. Nós estamos estudando, Roberto, Declaração de Fé, um livro doutrinário. Hoje, nós vamos terminar esse tópico e vamos falar um pouco mais, partindo do princípio que falaremos sobre os títulos, já falei sobre os títulos, vamos falar agora sobre os atributos do Espírito Santo. Então vamos lá. Começamos então aqui na página de número 69, no tópico de número 3, porque na semana passada eu falei do 1 e do 2. O Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza obras. Muitos irmãos têm dificuldade em entender esta relação ou descrever, explicar quem é o Espírito Santo. Inclusive, por quê? Porque não consegue dizer o que no Espírito Santo faz com que ele seja Deus. Não consegue identificar. Então vamos lá. Os atributos do Espírito Santo não foram agregados nem conferidos a ele, mas pertencem a ele naturalmente. Por quê? Porque, quem está abrindo o livro aí, página de número 69. Porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. O diabo, escutem, repito o que eu já disse, o diabo não consegue, demônio nenhum consegue saber o que você pensa. Demônio nenhum consegue saber o que você pensa. Mas o Espírito Santo é capaz. E ele não só penetra o seu entendimento, a minha memória, o meu pensamento, como ele conhece também o pensamento, as profundezas de Deus. E essa capacidade, que a gente vai retomar um pouquinho lá na frente, não foi conferida a ele, não foi dada a ele. E o texto diz aqui, seguindo, o Espírito Santo é Deus onipotente. O que é onipotente? Pode todas as coisas. Vocês estão vendo um númerozinho aí ao lado da palavra onipotente? Muito bem, tem um número aí, 17. Se vocês forem lá na página 73, vão lá na página 73. Agora, e vai ao número 17. Ali está o versículo que ampara a onipotência do Espírito Santo. Ali diz assim no versículo, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Maria não achou-se concebida pelo Espírito Santo? Quem gerou o Espírito Santo? Quem gerou Jesus no ventre de Maria não foi o Espírito Santo? Aqui o texto está dando a fundamentação para você. Então diz, pelo poder dos sinais, prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus. Muito bem. Então você tem aí essas referências que você pode acompanhar. Ao lado de cada palavra vai aparecer esse númerozinho. E esse númerozinho, que é uma referência bíblica, você vai até a página de referência. Quando terminar o capítulo, tem aqui as referências de textos bíblicos que amparam
os conceitos expostos no capítulo. Aí você vai verificar e ler. Quando encontrar uma testemunha de Jeová que falar para você que o Espírito Santo é uma força, aí você vai pegar o seu livrinho da declaração de fé e você vai lá naquele texto. Não, eu vou provar para você que ele é Deus. Ele não é uma força, ele é uma pessoa, como a gente vai estudar. Continuo. Então, o texto diz, ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Quando o Espírito Santo nasceu? Quando ele foi criado? Ele existe por si mesmo, como Deus existe por si mesmo. Ele não foi uma criação de alguém. Eu sou uma criação. O anjo é uma criação. A semana passada eu usei a questão de substância, a diferença em substância. Este microfone é uma substância. Este púlpito é outra substância. Este pedestal, outra substância. Este livro, a Bíblia, outra substância. Aqui tem substâncias distintas, diferentes. Esta roupa, a minha, a sua, é a mesma substância, tecido. Pode vir de algum outro derivado, pode derivar-se de algum produto, de alguma matéria-prima, são derivações diferentes, mas a mesma substância. O Espírito Santo, Deus, Pai e Jesus são a mesma substância, não são diferentes. Um é metal, outro é vidro, outro é madeira, outro é papel. Não, eles são da mesma substância. Existem por si mesmo. Ficou claro agora? Então o Espírito Santo não recebeu o poder de Deus. Não, ele tem poder em si mesmo. Ele existe por si mesmo. Ele nasceu quando? Ele existe por si mesmo, então ele é eterno. O que é eterno? Não tem começo e não tem fim. A eternidade sem Deus é caindo, eternidade sem Deus é caindo, 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 caindo. Vocês se lembram daqueles desenhos que o cara estava caindo no calabouço, caía, 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 caía. Pense no homem sem Deus caindo eternamente. Não tem fim. Então ele é eterno e ele é criador. Por exemplo, onde você pode dizer que o Espírito Santo é criador? Como é que ele cria o cenário, o ambiente, a gestação de Maria a partir do nada? Eu queria trazer um livro para a gente fazer uma breve análise dele aqui nesse ponto. Eu vou mandar a foto para vocês, chama-se A Teologia Mariana na Perspectiva Pentecostal. E o pastor explica exatamente como que Maria, escutem, como que Maria, olha irmãos, é impressionante prestar atenção na capacidade de Maria. O Zacarias, que era sacerdote, ficou mudo quando viu o anjo. A Maria, quando viu o anjo, não sentiu nada. Olha só, o Zacarias ficou mudo, porque o mesmo anjo que falou com Zacarias, falou com Maria, não falou? O Zacarias estava no templo, no serviço, era dia de prestação, era dia de serviço dele. O anjo falou, tua mulher Isabel dará à luz a um filho, o nome dele será João. Ele ficou mudo, estarrecido, tomou um susto, ficou mudo. Por quê? Porque antes de Jesus, do anjo falar com Zacarias, trazer a mensagem de Deus a Zacarias, Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Deus não falava com o povo. Então, quando ele fala com Zacarias, Zacarias toma um susto. Mas se tinha uma coisa que eu acho que Zacarias, eu penso, Zacarias queria ouvir, era a voz de Deus. E quando o anjo se apresenta e fala com ele, ele toma um susto, fica mudo, não acredita. Agora, a Maria está lá, não sei se fazendo chá, se fazendo café, eu não sei o que ela estava fazendo, se ela estava escrevendo, ninguém sabe o que ela estava fazendo.
Só sabemos, como diz o pastor, no livro que eu ia falar para vocês, que ela tinha aproximadamente 16 ou 17 anos. Quem tem 16, 17 anos aqui? O Vinícius. Na idade do Vinícius. Maria, segundo o pastor, ela tinha essa idade. Ela era adolescente. Aí, ela está sentada em casa. Sentada, não sabe, eu não sei se no sofá, eu não sei se no quarto, eu não sei se na cozinha, eu não sei fazendo o quê. Não sei em que parte da casa. Quando ela levanta os olhos, de repente tem um sujeito na frente dela, que não abriu a porta para entrar, não bateu no portão. Ó, o sujeito. Irmão, quando o sujeito entra na sua casa, bate no portão, quando o portão da sua casa abre, você não escuta o barulho? Muito bem. Eu não estou escutando muito bem não, mas de vez em quando eu ainda escuto. Aí, vejam só. O anjo entrou na casa de Maria, ele não bateu no portão, ele não abriu a porta, não sei se a porta estava fechada. A casa não era igual às nossas, era daquele contexto. Não sei onde ela estava, mas a Bíblia diz que ele chega, se apresenta diante dela e diz assim: paz agraciada. Pergunto a qualquer uma das irmãs aqui, se acontecesse isso com você, hã? Segunda coisa, o anjo diz assim: você vai ficar grávida. Na cabeça, escutem aqui, na cabeça de Maria, ela deve ter pensado igual a Tatiane pensou. Quando eu me casar, depois do planejamento, com certeza vou ficar grávida. Então ela faz a pergunta, vamos criar aqui um diálogo hipotético. Quando? Ela fala assim, claro, eu vou ficar grávida quando eu casar, eu já estou noiva do José, então quando a gente se casar, nós vamos ter um filho depois do planejamento. Aí o anjo diz assim, não será do José. Veja bem. Aí ela fala, quando? Agora descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder, do Altíssimo te envolverá. E o filho que está sendo gerado, aí o negócio já muda para o presente, já está acontecendo. E o filho gerado, já está acontecendo no seu ventre agora, é do Espírito Santo. E ele será o Salvador da humanidade. Porque salvará o seu povo. O nome dele é Jesus, porque salvará o seu povo do pecado. Aí pergunto, quando a gente vai ler o texto, qual é a referência de que Maria ficou assustada? A única coisa que ela fala assim, mas eu não conheço o homem. Em outra palavra, eu sou virgem. E o anjo diz, e quem falou que esse é o problema para Deus? Veja se ele não criou. O Espírito Santo criou. Porque ela não tinha condição de ser grávida. Seguindo. Outra evidência bíblica, um pouco mais abaixo. E esses atributos são intransferíveis. São incomunicáveis. Deus não dá onisciência a ninguém. Deus não dá onipotência a ninguém. Deus não dá onipresença a ninguém. Qualquer pregador, até mesmo eu, que algum dia dizer, simular, ter esse tipo de conhecimento, desconfie. É heresia. Porque esses atributos divinos são intransferíveis, incomunicáveis.
Mas a gente vai chegar nos que são comunicáveis. Outra evidência bíblica que prova a deidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, são as suas obras, as quais são exclusivamente de Deus. Jesus foi concebido, como eu acabei de explicar para vocês, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Apareceu o anjo, como eu falei, e me chamou atenção, hein? Essa maturidade de Maria, me fale uma pesquisa, um dia para estudar sobre isso. Porque era uma adolescente que não sente, ela não se sente, ela não se preocupa, ela não se assusta, ela não fica gaga, ela não tem medo, ela se prontifica e melhor, no final. Ela ainda faz um salmo, Lucas 1,37, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa mulher era tremenda mesmo. Então, não confunda mariologia com mariolatria. São coisas diferentes. Eu não estou falando de mariolatria, estou falando de mariologia. O que é uma e o que é outra. Mariolatria é adoração a Maria. Mariologia é estudo sobre o fenômeno ocorrido com Maria. Que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal comete um erro, comete um crime, porque ela não estudou e não incentiva o estudo sobre a mariologia. Mariologia não é mariolatria. Muito bem. Seguindo então, Jesus foi concebido, como nós já lemos. Aí mais abaixo um pouquinho diz assim, o Filho foi gerado pelo Espírito Santo, no entanto também está escrito que o Filho foi gerado pelo Pai. Em alguns momentos, observe, eles são tão parecidos os sinais, os atributos são tanto mesmo, como diz aqui o texto, aparece até aparece no texto que ele foi gerado pelo Pai. Isso significa a permuta, a troca, a possibilidade até da gente confundir um e outro. Muito bem, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim, olha aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, não está no texto. Olha aqui, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Aí alguém pergunta, pastor Marcos, o que faz o crente ser vivo espiritualmente falando, durante longos anos, mesmo tendo atravessado diferentes fases na vida, e algumas delas, fase de morte? E eu respondo, é a presença do Espírito Santo. Não existe igreja pentecostal sem a presença do Espírito Santo. Ele precisa estar nas minhas relações, ele precisa estar no meu trabalho, ele precisa estar na minha pregação, ele precisa estar na condução do culto, ele precisa estar no meu casamento, ele precisa estar na minha família. Se o que eu fizer não couber o Espírito Santo, eu não quero fazer, porque eu só consigo fazer por ele, nele e para ele, e agora é o nome do Senhor. Bendito é o nome. Então que o Espírito Santo encha-nos esta noite. Dê vida aos nossos corpos. Glória ao Senhor. Que nos dê força para seguir. Glória ao Senhor. Que nos dê ânimo, que vivifique os nossos corpos mortais.
Então, às vezes, a gente está tão abatido, não é? Às vezes a gente está tão para baixo, capengando. Aí, quantas vezes já não entrei aqui nesse templo para fazer esta atividade, e eu entrei aqui mais arrebentado, mais caído do que a pessoa mais caída que você pudesse imaginar. Mas eu vinha sempre crendo e acreditando que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o meu corpo também mortal. Eu entrei de um jeito e saí de outro. Entrei morto, saí vivo. Entrei triste, saí alegre. Entrei abatido e saí renovado e fortalecido para a glória do meu Deus. Seguindo então. Então, ele é o autor do novo... Ainda estou aqui, ó. Ele é o autor do novo nascimento. Habita nos fiéis. Ele não habita nos infiéis. Dá a vida eterna, falou pelos profetas e apóstolos, inspirou os santos homens de Deus que escreveram escrituras. E aqui eu tomo um parênteses, eu abro um parênteses para dizer a vocês, olha, nesse ponto aqui, no último parágrafo, quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês já leram um livro este ano ou alguma coisa que você leu este ano que te foi muito edificante e que mudou ou mexeu com você ao longo desse ano? Quantos? Maiara disse que um dia leu um post que eu fiz que mudou a vida dela e depois daquele dia a Maiara ressuscitou. Quantos de vocês já leram algo assim? Escute. O Espírito Santo inspirou aquele autor. Não inspirou da mesma forma que inspirou para os escritores que escreveram a Bíblia, mas inspirou sobre aquele tema que você leu. Alguns minutos atrás, antes de eu começar a pregação, eu falei que vocês, estudantes de teologia, precisam escrever. Não foi? O Espírito de Deus vai inspirar vocês também. Nós precisamos ser assim. Então inspirou os santos homens de Deus, guia o seu povo, santifica os fiéis. É o Espírito Santo que diz na nossa mente, é o Espírito Santo que diz na nossa mente, é o Espírito Santo que diz na nossa mente, o púlpito é um lugar gostoso, né? Glória a Deus. O púlpito é um lugar gostoso. Eu acho que eu vou fazer igual o pastor Jorge Linhares. Vou copiar dele. Trazer toda a criançada para cima do púlpito na hora no final do culto para dar a bênção apostólica. Eu acho que é até bom, né? O Jorge Linhares faz isso. Então, santifica. Quando acontece alguma coisa na sua mente, e na sua mente, alguma coisa errada, e na sua mente bate um sininho, olha, eu vou repetir. Quando você pratica alguma coisa que não é boa, e na sua mente bate aquele sininho, isso está errado. Lembra da campainha que a gente tinha aqui? Que eu acho que a gente precisa comprar outra? Vamos comprar outra, porque aquilo é um símbolo interessante. É um símbolo. Aquele sininho que bate na sua cabeça e diz, isso aí é mentira. Você não pode mentir. Isso aí você não pode fazer. Isso aí você não deve. É o Espírito Santo dizendo para você, eu não quero que você faça isso. Porque eu quero te santificar. E deu missão aos profetas e apóstolos da Bíblia. Consolador. Quando a gente fala do Espírito Santo como consolador, a gente tem que pensar nas ações que ele faz agora em relação à igreja, em favor da igreja. Então ele diz aqui,
O Senhor Jesus chama o Espírito de o Consolador. Por quê? Por essa razão. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Grave isso. Ensino. Segundo, vos fará lembrar. Grave isso. Lembrança, memória. Terceiro, tudo quanto vos tenho dito, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, grave isso, que procede do Pai, testificará, grave isso, são ações. Olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se eu for, enviá-lo-ei a vocês. O termo grego usado aqui é parácletos. Não vamos entrar em grego, porque essa aula de grego não é do meu domínio. Se fosse do hebraico, podia até aprofundar um pouco, mas não é do meu domínio grego. Então, e também não é um hebraico, sou apenas estudante. Parácletos significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Preste atenção aqui, irmão. A criança é assim mesmo. Até a gente ter a nossa salinha lá, vai ser assim. Então, escute, irmão, quantas vezes você se sente encurralado? Pelo Espírito Santo? Ou pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, por exemplo? Os discípulos tinham essa preocupação. E eu vou dizer por quê. Eu já preguei uma vez sobre isso, vou retomar de forma simples. Eles não conseguiram expulsar demônios. Vocês se lembram disso? Se lembram que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do rapaz, o menino que era lunático? Jesus não deu leiam alguns livros do Novo Testamento e vejam quantas vezes Jesus diz que os crentes, que os discípulos eram crente bully. O que é um crente bully? De pouca fé. Bully é para pouca fé. Antigamente se falava muito disso, está muito cheio, tem muito crente bully, só crente de pouca fé. Quantas vezes Jesus disse que os homens, os discípulos, eram crentes de pouca fé? Na relação da expulsão de demônios, do lunático, eu fico pensando, isso me impressiona. Toda vez que eu leio, eu paro para pensar alguma coisa sobre isso. Eu estou agoniado, porque o meu filho está se batendo, qualquer um ficaria, né? Aí você leva para os discípulos, os caras não podem fazer nada, porque eles eram os autarquias, vamos falar assim, daquele tempo. Eram os homens que andavam com ele. Aí eles não fizeram fazer nada. O pai ficou tão bravo que ele vai denunciar. Ele chega até Jesus e diz assim, o meu filho fica endemoniado. O senhor pode fazer alguma coisa para ele, por ele? Não foi isso que ele fez. Ele diz assim, o meu filho fica endemoniado. E eu trouxe aos teus discípulos. E eles não conseguiram resolver o problema. Em outras palavras, o pai da criança estava tão irado e aflito, que ele leva o menino até Jesus e na mesma hora ele já fala para Jesus, esses caras são bola murcha. Ele fala isso, está no texto. Eles não puderam resolver. E o moleque está lá, agoniado, o moleque está lá se batendo, para tudo quanto é lado, amarrado, e aí Jesus, na cabeça daquele pai, e como também de você que é pai, o que o pai pensa? Jesus vai agora, tá bom, vou resolver agora. Jesus diz assim, deixa ele se batendo aí. Aí Jesus vai dar um sermão. Pode ver o texto lá. Aí Jesus, homens de pouca fé,
Até quando estarei com você? E o pai, você não vai curar meu filho, não? Jesus também estava dando um tratamento, se você fazer essa leitura, Jesus estava dando um tratamento no rapaz. Calma aí, né? Não é porque eles não conseguiram que você tem que vir aqui e acabar com eles como você fez. Você pode fazer essa leitura do texto também. Jesus deixa o menino se batendo lá. Aí depois ele expulsa. Só que lá em João, capítulo 9, 10 a seguir, Jesus fala assim, eu vou embora, eu vou para a casa do meu pai. E os discípulos falam, peraí. Tem essa multidão de aleijado, de cego, de surdo, de mudo, de morto, de gente arrastando, de gente doente, endemoniada, tudo para quanto é lado. Nós não conseguimos expulsar esse demônio, nós não conseguimos expulsar outro, não conseguimos curar o enfermo, nós tivemos um monte de problemas. Os caras eram traumatizados igual eu. Eu já tentei expulsar o demônio uma vez, na minha adolescência, o demônio não saiu, então fica aí, eu fui embora. Perdendo tudo. Então fica aí, foi embora. Aí, o pai, veja bem, como ficou a cabeça dos discípulos, irmão? Como ficaria a sua? Eu vou usar um exemplo simples aqui dos homens. Carro quebrado, num determinado ponto da rodovia, você já passou lá de novo. Toda vez que o seu carro quebrou, se o seu carro quebrou num ponto da rodovia, toda vez que você passar lá, você fica traumatizado achando que ele pode quebrar de novo ali. Já aconteceu isso com alguém? Comigo várias vezes. Já? Não é assim mesmo? Você não tem medo. Não, sempre que dá um sinalzinho qualquer, você já abre o olho. Opa, eu conheço essa cena. Agora imagina, os discípulos não puderam expulsar demônio. Eles estavam sentindo mal. Jesus fala, aquela multidão de gente atrás de cura, de multiplicação de pães. Veja que Jesus falou isso. Vocês não vêm atrás de mim por causa da pregação. Vocês vêm atrás de mim por causa dos sinais e dos pães. Imagina a cabeça dos discípulos. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim, eu vou embora. Aí eles só, peraí. E quem é que vai ficar com esse rolo aí? Ó, essa multidão de gente aqui. E a acusação? E os acusadores? Não puderam expulsar demônio, olê, olê, olá, são todos um bola murcha, olê. Aí diz aqui o texto que o Espírito Santo é defensor. Ele é defensor. O que é isso, irmão? Ele luta a sua causa. Uma vez eu orei a Deus assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal na frente da minha família, que hoje meus familiares, de que eu estou na sua presença, porque vocês sabem a trajetória da minha família. O Senhor precisa, eu ouvi essa pregação. O Senhor precisa me dar um sinal, porque começaram a dizer que eu estava ficando fanático. Me dê um sinal. Em outras palavras, me defende. Porque eu não consigo me defender nisso, porque essa batalha não está na minha esfera. É espiritual. A irmã Cida estava lá nesse dia. Fizemos um culto. Eu pedi ao meu pai para fazer um culto. Meu pai autorizou. Na casa da minha mãe. A gente ainda era namorado. Eu e a irmã Cida. Tem um bocado de tempo. Era adolescente. E cantamos o hino 15. Quando foi gente caindo pelo chão endemoniado, não estava o pastor da igreja, não estava a missionária, não estava o missionário, não estava o diácono, estava eu, um adolescente, estava a irmã Cida, adolescente, que era minha namorada, e estava o outro irmão Rubens, que também é um adolescente. E a gente não sabia o que fazer. E aquela sensação, você já fechou o olho, só quis abrir quando? Já aconteceu isso com você?
Já aconteceu de você fechar o olho e só abrir, eu só vou abrir quando, eu não sei quando. Porque impor a mão igual o pastor fazia, eu tinha passado pela experiência dias atrás, do demônio não sair, eu que saí. Mas nós cantamos o hino do Salmo 91, comecei a cantar, e comecei a pular num pé só, para um lado e para o outro. A irmã Cida começou, glória ao Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus. O Rubens também, do mesmo jeito, começou a sapatear. Fizemos aquela poeirada que subiu. Quando terminamos o Salmo 91, estava todo mundo em pé, glória a Deus. Quem foi por mim naquele dia? Quem me defendeu naquele dia? O Espírito Santo também te defende, diga glória ao Senhor. Então ele é o auxiliador. Em relação às personalidades do Espírito Santo, ele tem vontade. Olha só, alguém diz, ele é uma força. Não é, é uma pessoa. Pessoa tem vontade. Repita, vontades. O Espírito Santo, quando quer, deixa alguém fazer. Quando não quer, não deixa. Pode ser quem for. Até Paulo, ele não deixou. Está na Bíblia. Vocês já leram isso? Paulo quis pregar aos irmãos em tal lugar e a Bíblia diz assim, o Espírito Santo impediu. Não deixou. E eu pensando como Paulo aí Paulo diz assim, se eu não posso pregar aqui, eu prego ali. Pode ler lá, primeiro, Atos capítulo 15, finalzinho, você vai ver. Eu não vou abrir, para a gente não perder tempo. Aí capítulo 15 e capítulo 16. Aí diz assim, e Paulo passando mais à frente, quis pregar aos irmãos. Ele falou, já que o senhor não me deixou pregar lá, eu prego aqui, eu sou pregador. Aí a Bíblia diz assim, de novo o Espírito Santo não deixou. Ele tem vontade. Quando ele quer, ele deixa. Quando ele não quer, ele não deixa. Ele tem emoção. Não entristeçais o Espírito do Senhor. Tristeza é emoção. Aliás, a Bíblia diz que Deus se angustia todo dia por causa do pecado do homem. E ele tem intelecto, faculdades, pessoa, personalidade. Ele é inteligente. Ele planeja. Ele traça, ele planeja a nossa vida. Você crê? Diga glória ao Senhor. Que o Espírito de Deus planeje a nossa vida também. Glória a Deus. Mas eu vou ler apenas o último. Agora tome cuidado para não blasfemar. Porque olha, a Bíblia diz assim, ai daquele que blasfemar contra o Espírito do Senhor. Tudo, Jesus diz, tudo tem perdão, mas o que blasfemar contra ele, contra o Espírito Santo, esse daí está arruinado. E o que é blasfêmia? Quando você atribui, por exemplo, uma obra que é do Espírito Santo, você diz que é do diabo, esse é um perigo. Cuidado, irmão, não saia julgando tudo por aí, não, dizendo que é tudo do diabo, não. Toma cuidado. Seja cauteloso, se não serve para você, está fora do que você acredita, fique tranquilo, deixa para lá. Tira fora do seu cesto, deixa para lá. Deixa a pessoa se entender com Deus, vai lá saber. Eu não entendo tudo sobre Deus. E por último, os símbolos do Espírito Santo. Entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. Ele não opera só de uma forma. Ele trabalha de muitas formas. E aí diz assim, mas, de maneira alguma, as suas múltiplas operações comprometem sua personalidade e divindade. Os principais símbolos do Espírito Santo são fogo, água, vento, óleo e pomba. Cada um desses símbolos precisam ser entendidos como uma ação do Espírito Santo. E eu vou explicar. Diz assim, primeiro, o fogo. Olha o que diz o texto. O fogo aquece, ilumina
e espalha. Quando uma casa pega fogo, quando um mato pega fogo, rapidamente ele se espalha. E queima tudo. No antigo tempo não tinha luz, lâmpada como essa, e energia elétrica, era o fogo. E acender o fogo, olha, irmão, acender um fogo, eu fiquei pensando agora me lembrei. Eu fui esquentar um cafezinho agora há pouco antes de ir para o culto, aí vou lá no fogão, não, acabou o gás. Não tinha fogo, mas tem micro-ondas. Estou esquentando micro-ondas. No dia que Abraão foi sacrificar o Isaac, não tinha fogo, micro-ondas e nem fogão elétrico, nem a gás. E como era para fazer o fogo pegar? Pedra. Fogo era na pedra. Acender fogo em pedra era um trabalho, irmão. O cara, por isso que o texto diz que o sacerdote tinha o dever de não deixar o fogo apagar. O crente não pode deixar o fogo do Espírito Santo apagar. Depois o cara vai ter que fazer força para acender. E o fogo do Espírito Santo não está no gás, não está no bico, não está no elétrico, não está no magiclique, vocês nem sabem o que é isso, né? Não está no fósforo, como diz o interiorano, não está no fosque. Fogo do Espírito Santo que nos impulsiona, que nos ilumina, que nos dá energia para avançar, impulsionamento, inclusive, irmão, não se compra no supermercado, não se pede pela internet, não vende no Mercado Livre, não está no Shopee, também não está no Wish, em canto nenhum. Como que eu consigo fogo do Espírito Santo e me manter cheio do fogo do Espírito Santo? Joelho no chão, jejum, oração, leitura da Bíblia, estudo bíblico, comunhão com os irmãos, partir do pão, leitura, culto, é desse jeito, diga glória ao Senhor. E o fogo espalha, vai pegando um, pega um aqui, pega outro ali, pega outro lá, pega outro lá, pega outro lá, pega outro lá. Vento. Conclui o vento, olha o que ele fala do vento mais abaixo. Ali, olha só, ele diz assim, o vento também tem a função, inclusive, né? Vamos lá, ao ser simbolizado como fogo, não significa... Aí ele diz aqui, a Bíblia também atribui essa mensagem ao Pai. A água é indispensável à vida, ela lava, refresca, refrigera, olha que coisa fantástica, e é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Atos dos Apóstolos diz assim, e virão tempos de refrigério na presença do Senhor. Aí ele diz, isso disse o Espírito Santo. A ação do vento é comparada à do Espírito Santo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É interessante que o vento empurra a gente sem a gente querer. O vento leva o navio, o vento dá a condição do avião subir, o vento empurra derruba a casa. O crente está empacado, por isso que a igreja precisa orar. Por isso que a gente precisa orar. O crente está igual como é o cavalo do pica-pau lá, é o pé de pano. Está lá igual o pé de pano do pica-pau, travado nas quatro patas no chão, não sai de jeito nenhum. Aí a igreja cai no fogo, cai de joelho em oração, cai no fogo em oração. Aí vem a ventania do Espírito Santo e empurra o crente com roda presa e tudo. Glória seja dada a nós.
Ele sai arrastando as 4 patas, mas ele vai em nome do Senhor. Glória a Deus. É isso que acontece, irmão. Tem crente que é assim, irmão. Ele diz assim, pastor, fica me forçando, fica me empurrando, não sou eu não. É a força do Espírito Santo que está na igreja, tu está travado, está amarrado, mas tu vai, rapaz. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aí, e concluindo, ele diz assim, o óleo... Então, o vento é invisível aos olhos humanos, né? Assim como a gente também não vê. O óleo é símbolo de azeite. O óleo ou azeite era usado para luz, unção, incensário. Eu vou me deter apenas ao incenso. Incenso é perfume, é cheiro. Além da consagração, que o Espírito Santo unge a pessoa para fazer aquele trabalho específico, e tem gente que é... Irmão, busquem a unção do Espírito Santo. O óleo é o perfume. É o cheiro agradável. Pode ser bonito, mas se não tiver cheiro... Às vezes a pessoa está bem arrumada, está bonito que só, mas não passou nem um avanço. Aí fica difícil. Mas não é que tem gente que tem alergia, a gente entende isso muito bem. Eu também, de vez em quando, agora eu estou tendo alergia de tudo. Está uma luta, ganhei um monte de perfume lá esse dia, agora não estou podendo usar. Por enquanto, até descobrir o que está acontecendo comigo. Mas é o perfume da igreja. Aí as pessoas entram no ambiente, na sua casa, chega perto de você, elas não sentem o cheiro do Natura, elas não sentem o cheiro do Avon, do perfume que você usa. Aí elas falam assim, nossa, como você é agradável. Que ambiente diferente. É Ele, irmão. É o Espírito Santo. Quantos querem que Ele opere na sua vida? Diga glória ao Senhor. Que Ele seja como fogo na tua vida, que incendeie você, incendeie a tua vida, incendeie o teu ministério, incendeie a sua família. Que Ele seja como água, que Ele te dê vida, que Ele te refresque, que Ele seja como vento, que Ele te empurre, que Ele seja como óleo, que Ele te unja, que coloque perfume na sua vida, que 2022 nós sejamos cheios do Espírito do Senhor. Impulsionados por Ele, diga glória a Deus.